deixou a tua casa em revolta, em adversidade, você vai encontrá-la em paz. Amém? Eu declaro paz na tua casa. Porque Deus é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu libero uma palavra de paz para a tua casa. Espíritos familiares que se levantaram para assolar, perturbar, confundir, nós os amarramos agora, na autoridade do nome de Jesus. E as nossas famílias vão desfrutar da realidade do reino. A paz. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 18. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, para que pela injustiça dos homens que pela injustiça detêm a verdade. Existe um grupo seleto de pessoas que por meio da injustiça querem deter a verdade. Continua comigo. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos nas coisas criadas. Tais homens estão, por isso, sem desculpas, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe renderam graças, mas seus raciocínios se tornaram vazios, e o seu coração insensato se obscureceu. Presta atenção. O homem, na sua vaidade, ele usa a sua mente natural para tentar estabelecer um desígnio maligno, ou um desígnio de homens que estão debaixo da iniquidade. Esses homens, a Bíblia diz que eles, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus raciocínios se tornaram vazios, e o seu coração insensato se obscureceu ou endureceu. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Presta atenção nessa palavra aí. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem de homem corruptível, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus por mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Nós estamos vendo hoje homens tentando se colocar como Deus e levando multidões a servi-los e não servi-los a Deus. E a igreja é responsável por mudar essa condição em nome de Jesus. Continua comigo. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras que contrariam a natureza. Do mesmo modo, os homens também deixaram as relações naturais como a mulher e se inflamaram de paixões uns pelos outros, cometendo atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos a punição merecida pelo seu erro. Isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, na verdade. E, desprezando o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus entregou os homens por causa do seu coração, por causa da sua mente vazia, por causa da incredulidade, da incapacidade
que o pecado gerou no coração dele, fez orar para Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para que pratiquem o que não deviam. Encheram-se de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malícia, difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família e sem misericórdia. Presta atenção agora. Embora conheçam a sentença de Deus, que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que as praticam. Eu quero que você preste atenção no último versículo, de número 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que as praticam. Amém? Feche teus olhos, querido, nessa noite. Espírito Santo, essa palavra tu fez chegar ao meu espírito, ao meu coração, em concordância com um pensamento que hoje atinge a Igreja Apostólica do Brasil. Mas eu preciso, Senhor, que tu fale por mim. E preciso também, Espírito Santo, que tu comece a desagravar os nossos ouvidos, para que o diabo não manipule a nossa mente, o nosso pensamento, endurecendo para uma verdade estabelecida pelo Senhor. E que a igreja tome a posição que tu espera que ela tome. Que os seus filhos tomem a posição que você espera que eles tomem. E que o teu nome venha a ser engrandecido na terra, para a honra e glória do teu santo nome. E a igreja diga amém. Amém, amados? Amém. Nós estamos diante da carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Roma. Toda a carta ela era escrita para solucionar situações adversas que surgiam em meio à igreja. Toda a epístola, ela tinha uma direção de sustentar, de fortalecer homens de Deus que estavam passando por dificuldades. E a carta de Paulo aos Romanos, ela vem trazer uma elucidação do momento, do ambiente em que a igreja romana vivia, a igreja cristã de Roma. A igreja de Jesus Cristo que habitava em Roma. Todo o ambiente de Roma era isso aqui. O que está escrito aqui era o que acontecia em meio à sociedade romana. E como eu falei, algo que foi escrito há praticamente 2000 anos atrás. Nós olhamos para o dia de hoje e vemos as mesmas coisas acontecendo. Por quê, querido? Porque da mesma forma que o Império das Trevas atuava em Roma, sabemos que o Império Romano, ele continua atuando ainda. Não na espada, não na força bélica, mas ele continua atuando na religiosidade. Ele continua atuando no culto a Diana, rainha dos Efésios. Ele continua dando legalidades para que espíritos malignos continuem a atuar na terra e influenciar a mente humana a seguir um caminho contrário à vontade de Deus. E nesses dias, querido, em que a nossa nação ela está vivendo um momento muito bom como nação, há uma expectativa muito grande como o Brasil, há uma expectativa muito grande de riqueza, de prosperidade, de justiça social. Mas isso não é o homem que está promovendo, é o próprio Deus que está promovendo. Que muitas vezes, como o povo de Israel se deixou enganar, a igreja de hoje está se deixando enganar, o mundo já está no engano. E nós estamos vendo o quê? O diabo, ele está criando hoje, querido, um contra-ataque às bênçãos de Deus sobre a nossa nação. Eu orava ao Senhor e pedia a Ele uma confirmação de a Igreja Apostólica, os apóstolos do Brasil,
o Conselho Apostólico Brasileiro resolveu abraçar a candidatura da Marina Silva. E homens de Deus, mulheres de Deus estão impondo as mãos sobre ela, orando sobre ela, profetizando sobre ela. Mas Deus, nesses dias, ele trouxe um entendimento maior a toda a igreja, através de um homem de Deus chamado Pastor Pascoal Piragini, né? Piragini. E você pode ir lá no YouTube e ver o videozinho dele, né? Pastor Pascoal Piragini. Ele traz um entendimento interessante. Ele fala que é o espírito da iniquidade que hoje atua no mundo e que quer de todas as formas tomar o Brasil para si. Por quê? Sobre o Brasil há uma promessa de que nossa nação é a nação do avivamento. Há um estudo em que, se a igreja continuar avançando, se nós continuarmos gerando de discípulos no mesmo ritmo, nós aqui temos que melhorar, mas estamos gerando também para o Senhor. Mas nós vamos gerar muito mais discípulos para o Senhor, amém? Nós vamos gerar muito mais discípulos para o Senhor, amém? Esse estudo diz o seguinte, que até 2042, eu falei aqui 2022, mas não é, 2042, o Brasil será declarado a primeira nação santa da face da terra. Ou seja, a maior parte da nossa população, em absoluto, não é 50% mais um não, é em absoluto, será de pessoas que confessam a Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. Você pode glorificar o seu Deus. Ele está fazendo uma grande obra na nossa nação, querido. Ele está fazendo uma grande obra na tua família, porque se ele vai salvar a nossa nação, a tua família está incluída no plano de salvação de Deus. A tua família está incluída no plano de salvação de Deus. Glória a Deus. Um pouquinho só. Então, amados, como o diabo está vendo isso, ele está criando o seu contra-ataque. Mas nós entendemos que o diabo ele é mentiroso, e a Bíblia nos alerta que ele se traveste ou se disfarça em um anjo de luz. E só que ele não consegue se manter oculto por muito tempo. A Bíblia diz que a grande tribulação ela vai durar 7 anos. E nesses 7 anos, presta atenção no que eu vou falar para você, o maligno, ele vai enganar o povo de Israel, e durante 3 anos e meio, metade desses 7 anos, ele vai ser parceiro do povo de Israel. E quando ele se assentar no templo, for adorado no templo de Israel, na restauração do templo de Salomão, ele vai enganar o povo de Israel, vai desmascarar, e vai começar numa grande perseguição ao povo de Israel, e vai estabelecer todos os seus desígnios na terra. Só que quando Satanás sentar no trono, o anticristo, ele vai precisar já ter mentes submissas a ele. Ele vai precisar ter pessoas que cultuam a ele, que vão entender e reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Deus. Vou falar algo aqui. Nós, na semana passada, nós pedimos perdão a Deus por toda a maledicência feita contra denominações, contra pastores, contra igrejas desse lugar. Nós pedimos perdão a Deus pela maledicência. E o que eu vou falar agora não é maledicência, é algo que nós temos que estar atento aos sinais que estão acontecendo na nossa nação. Em São Paulo, uma denominação abençoada está levantando um templo de mais de não sei quantos milhões de dólares, só de pedras importadas de Israel. São 8 milhões de dólares, só de pedras, para construir uma réplica do templo de Salomão em São Paulo. A Bíblia lhe garante que no templo de Salomão é onde o anticristo vai sentar para reinar na grande tribulação. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo, mas nós temos que estar preocupados e atentos o porquê nós queremos entrar para um nível de idolatria. Porque o templo de Israel, o templo de Salomão, ele é preparado para o tempo da grande tribulação. Os próprios judeus já têm tudo preparado, guardado, para no dia eles estão esperando que venha um grande terremoto, destrua uma mesquita muçulmana que foi erguida no lugar do templo de Salomão. Quando aquela mesquita cair num grande terremoto, no outro dia entram as máquinas, entra tudo o equipamento e limpa tudo e constrói o templo de Salomão novamente.
mas ali o anticristo vai reinar. E na nossa nação, no nosso meio, hoje, querido, presta atenção, nós temos que estar atentos a certas coisas, porque aquele lugar vai se tornar um lugar de idolatria. Aquele lugar, vou te falar algo, o abençoado que é líder, ele já está lutando com todas as formas em Israel para conseguir a sua cidadania israelense. Ele já está mandando confeccionar uma estola sacerdotal para o dia da inauguração do templo. Vai entrar vestido de sacerdote. Jesus. Preste atenção. O povo que o segue é um povo obediente ao extremo, fiel ao extremo. Já ergueu o templo, já está vestindo, já está querendo vestir a estola sacerdotal. O que vai ficar faltando? Somente o sacrifício de animais. Já temos uma época de Jerusalém aqui no Rio de Janeiro. Muitas pessoas vão lá só para ver idolatria. Pessoas já começam a orar sobre as pedras da réplica de Jerusalém. Aí usam, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. O que vai ficar faltando, querido, para daqui a pouco? Não, se já temos o templo, se já temos o sacerdote, por que não sacrificar? Será que Jesus vai se importar se nós começarmos a oferecer bezerrinhos? Cordeirinhos? O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós temos que estar atento às verdades bíblicas. E como eu tenho falado aqui, para de querer ser crente, porque crente até o diabo é. E muitos que são só crentes estão caindo no engano, não têm discernimento de espírito, não conseguem visualizar que muitas vezes o diabo vem com riqueza e poder para enganar, se possível, até os escolhidos. Isso está acontecendo no nosso país. Está acontecendo aqui, é um tempo que nós temos que estar muito atentos, meu irmão. É um tempo que nós temos que estar ligados com Deus para Ele nos dar discernimento. E sabe o que Deus falou comigo, meu querido? Que toda articulação maligna na política, nas agremiações sociais do nosso país, é porque o diabo quer destruir a nossa nação. O Brasil, quando ele, por meio do Oswaldo Aranha, nosso embaixador na ONU, que foi o homem que presidiu a Assembleia que foi recriada no Estado de Israel, Deus permitiu que o Brasil tivesse um papel importantíssimo na criação e restauração do Estado de Israel. O povo foi expulso de lá no século I e no século XX voltou para lá. Deus restaurou. E quem estava presente naquela sessão foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. O Brasil, de 1948 até 1960, ele passou e viveu um momento de muito crescimento, de muita bênção, porque Deus falou assim, ó, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Quem abençoa o povo de Israel é abençoado. Por isso que o mundo odeia tanto o povo judeu, porque o diabo sabe que se o povo abençoar o povo de Israel, se as nações abençoarem Israel, serão nações abençoadas, porque todo aquele povo repousa a bênção de Deus, queiramos nós ou não. É o povo, é a nação que Deus escolheu para por meio dela se manifestar no mundo. Aleluia. Mas depois de 1960, 62 até 69, houve muitas guerras. E nessas guerras, o Brasil se colocou contra ao povo de Israel. Posição contrária. O que aconteceu com o Brasil? Tinha um país em plena expansão, em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, caiu na obscuridade da ditadura. Quem que o diabo usou para promover uma desgraça da nossa nação? Nossos universitários, nossos homens intelectuais, inteligentes, que tinham uma visão de governo superior, que tinham uma resposta para a necessidade do povo, que era o comunismo. E por meio disso, o que aconteceu? Veio a ditadura militar, veio o derramamento de sangue
promíscuo, violento. A nossa terra foi manchada mais uma vez com sangue inocente, com torturas. A nossa terra, a nossa nação, ela já foi criada debaixo de maldição, meu irmão. Porque o sangue de negros e de índios foram derramados no chão da nossa nação. O sangue de homens e mulheres inocentes, mortos cruelmente. Isso já gerou uma grande maldição na nossa nação. Mas Deus está quebrando isso em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero que você entenda algo. O Brasil, agora, está vivendo novamente um momento de crescimento, um momento de expansão, de possibilidades. Não é? As pessoas estão conseguindo comprar suas casas, as pessoas estão conseguindo comprar seus móveis, as pessoas estão conseguindo comprar seus carros, seus filhos estão em boas escolas para estudar. Deus está abençoando a nossa nação por causa da igreja. Mas o que o diabo precisa? Ele precisa de um direito legal de agir na nossa nação. Não é só o culto satânico agora, porque uma das marcas do anticristo é ele mudar as leis. As leis que eram em conformidade com a palavra de Deus. Ele quer criar leis contrárias à palavra de Deus. E por meio disso, porque se as nossas leis são em conformidade com a palavra de Deus, a Bíblia diz que aqueles que sem lei buscam a lei, só terão os benefícios da lei. Agora aqueles que com lei não buscam a lei, serão também alcançados pela dureza, pela justiça e pelo juízo de Deus. Então ele sabe que se nós, como povo, aceitarmos as leis que estão sendo impostas goela abaixo, que eu quero que você entenda algo que está acontecendo no Brasil, é algo muito sério. E está vindo por meio de homens que nós colocamos no poder. Foi eu e você que colocamos ele lá. O Lula foi um referencial para mim durante muito tempo. Mas hoje, com discernimento, eu sei que estava por trás dele era um espírito maligno, que agora mostrou a sua face. E nós, como igreja, temos que resisti-lo em nome de Jesus. Porque o último versículo que lemos diz que são dignos de morte aqueles que praticam e também aqueles que concordam com essas práticas. Ou seja, se nós não tomarmos posição, nós vamos estar concordando com o espírito da iniquidade. E se concordamos, estamos em aliança. Você está entendendo, querido? Se nós concordamos, nós estamos em aliança. E nós vamos sofrer as consequências daquilo que o diabo vai gerar na nossa nação. Mas nós vamos amarrar ele aqui hoje em nome de Jesus. E quando nós falamos em nação, as pessoas pensam, esse pastor é louco. O cara está aqui em Campo Grande, uma igreja pequena dessa, pensando em nação. Meu irmão, nós somos autoridade. Aleluia! E quando eu falo em nação, eu estou falando em você, porque você mora aqui. Quando eu falo em nação, eu falo na tua família, na tua descendência futura. Eu estou falando dos teus parentes. Eu estou falando do benefício, sabe, que é a palavra de Deus. E que Deus quer continuar promovendo. Meu irmão. Porque há 30 anos atrás, para se ter uma televisão era um sufoco. Há 10 anos atrás, para ter um DVD em casa era um sufoco. Para ter um computador nem pensar, para ter um telefone nem pensar. Hoje, nós temos sido abençoados. Aleluia! Nossos jovens, nossos adolescentes hoje, fui da igreja, e os que estão lá fora estão desperdiçando isso. Mas eu profetizo sobre vocês que estão aqui. Aleluia! Nível superior, cursarão faculdades, serão médicos, doutores. São vocês que vão conduzir essa nação em nome de Jesus. São vocês que vão influenciar com a mente renovada. Porque os que estão lá hoje estão com a mente vazia, sendo sábios, tornaram-se loucos, porque deram ouvido à mentira de Satanás e não querem dar ouvido à verdade. Mas eu te chamo hoje, querido, a você despertar. Eu quero que você entenda a artimanha do inferno. Ele criou mecanismos de manter uma geração futura nas mãos dele. Ele criou mecanismos de manter uma geração futura sem perspectiva. Ele criou mecanismos de submeter milhares e milhares de jovens do mundo inteiro ouvindo a seguinte canção: sou as cachorras, tá tudo dominado. Bad boy! Bad boy! Palavras declaradas com os próprios lábios e sobre outras pessoas. E essa geração estava lá, debaixo da mão de Satanás, rindo, dançando, se alegrando, porque estava
destruídos. A droga, a cocaína, a mama branca, destruindo com a geração dos ricos. Os pais não sabem mais o que fazer. Os nossos, os mais humildes, estão amarrados, presos a uma realidade totalmente desfavorável. Olham para si mesmos e se sentem pequenos, diminutos. O que eu vou ser da vida? Onde eu vou? Eu não sirvo para nada mesmo. Mas por quê? Ouviu, foi ministrado pelo espírito maligno. Entenda algo. Nós lemos aqui que ele diz o seguinte, versículo 31: insensatos, desleais, sem amor pela família. A maior arma do inferno hoje é contra a família. E essa destruição da família, sabe onde ela começa? Sabe, essa destruição começa? Quero chamar a atenção para algo muito importante nessa noite. Ela começa no sexo fora do casamento. A destruição da família, ela começa na iniciação sexual aos 12, 13 anos. A destruição da família, ela começa em colocar na mente, incutir, empurrar ela abaixo, que a orientação sexual das pessoas é algo natural. A destruição da família começa com a permissão das autoridades que casais homossexuais comecem a adotar crianças e formar o seu próprio conceito de família. A destruição da família começa com um abençoado aparecendo na televisão e começando um adulto dando um beijo na boca dos seus filhos. Porque o diabo sabe que ele está criando imoralidade. Ele sabe que ele está influenciando uma criança, menina, que beija na boca da mãe hoje. Amanhã ela não vai ter a menor dificuldade de beijar na boca de outra mulher, meu querido. Ela não vai ter, porque ela foi ensinada assim, ela se tornou natural. Onde ela aprendeu? Dentro de casa. Um filho que o pai beija na boca hoje, amanhã ele não vai ter a menor dificuldade de beijar outro homem na boca. Aonde ele aprendeu? Dentro de casa. E não vai ter a menor dificuldade também de concordar com essas coisas. O diabo vem trabalhando há muito tempo, nós não estávamos atentos. Ele está dizendo, querido, você pode fazer uma pesquisa, pode começar a analisar as circunstâncias que te cercam. Todos os jovens e adolescentes que começam a sua vida sexual fora do tempo, eles têm grandes problemas familiares. Eles não conseguem acertar nos casamentos. Eles não conseguem acertar nos relacionamentos. Eles não conseguem criar bem os filhos. Por quê? O diabo já criou uma maldição sobre eles. Ele está dando uma legalidade para o espírito tentar e destruir a sua família. Por isso que eles falam assim: faça sexo seguro, use camisinha. Não tem uma propaganda que incentive a virgindade dos nossos jovens. Por quê? O diabo está querendo criar uma geração de perdidos, de promíscuos. De promíscuos. E logo ele não vai ter dificuldade. Quando você entrar no site desse pastor, você vai ver uma manifestação em uma passeata gay, eles falando sobre a eleição, porque eles estão se organizando, amém? Eles dizem que são 3 milhões e eles podem mudar. Nós somos 40 milhões ou mais. E eles falam o seguinte: não votem em candidatos evangélicos, não votem em candidatos religiosos, não votem, não votem, não votem. Mas por quê? O espírito maligno, ele quer ter um direito legal de entrar na nossa nação. Porque a Bíblia diz que, olha só, que por essas coisas, versículo número 18, diz assim, olha: a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Sabe que Deus se ira?
Foi aqui que Deus chamou a minha atenção. A ira de Deus. Agora abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 5, por favor. Ezequiel capítulo 5. Eu vou te falar uma coisa, meu amado, minha amada. Você que está aqui, que tem uma marca de tristeza na sua vida, por causa de prática sexual fora do casamento. Eu não vou te expor, nem é necessário isso. Mas ao chegar em casa, se ajoelhe diante de Deus, peça perdão, fecha essa brecha na tua vida. Fecha essa brecha na tua vida, vá para a tua casa, certo? Porque tem pessoas que se converteram não pedindo perdão de algumas práticas que tinham. Vá para a tua casa, se arrepende diante de Deus, confessa a Ele o teu pecado e peça a Ele para fechar as ilegalidades. Que isso que foi dado na sua vida. E você vai ver que muita coisa vai passar a acontecer. Muita coisa que estava presa vai ser liberada. Porque essas coisas criam resistência na dimensão espiritual. Tem um livro do Kenneth Hagin que você tem que ler. O Porquê do Ímen. Procure esse livro, que é baratinho esse livro, 20 e poucos reais. O Porquê do Ímen. O ímen é o selo feminino. Então você vai procurar esse livro e você vai ler para você ter um discernimento e revelação da parte de Deus em nome de Jesus. Ezequiel 5, versículo 5, presta atenção. O Senhor Deus diz assim: esta é Jerusalém, eu a estabeleci no meio das nações, e há diversos países em sua volta, mas ela agiu contra as minhas decisões, mais que as nações, e contra as minhas leis, mais do que os países que estão em volta dela, porque rejeitaram as decisões das minhas leis e não seguiram os meus preceitos. Portanto, o Senhor Deus diz assim: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão em volta de nós, e não seguistes as minhas leis, nem cumpriste as minhas decisões, e agistes de acordo com a justiça das nações que estão em volta de vós, o Senhor Deus diz assim: eis que eu também estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, diante dos olhos das nações, e agirei contigo de tal maneira como nunca agi, e mais agirei em coisas semelhantes, por causa de todas as tuas abominações. Assim os pais comerão os teus filhos no meio de ti, e os filhos comerão os seus pais, e farei julgamentos em ti, e espalharei a todos os ventos todos os que restarem de ti. Por isso afirmo solenemente: o Senhor Deus diz que profanaste o meu santuário com todas as tuas abominações e com todas as tuas práticas detestáveis, e eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, e não me compadecerei de ti. Um terço de ti morrerá de peste, e perecerá de fome no meio de ti, e outro terço cairá pela espada em volta de ti, e espalharei outro terço de todos os ventos, e desembaiarei a espada atrás deles. Eu satisfarei, Deus falando, hein? Eu satisfarei a minha ira, e a minha indignação descansará neles, e me consolarei, para que eles saibam que eu, o Senhor, falei em meu zelo, quando eu consumir o meu furor neles, e eu te arruinarei e te envergonharei entre as nações que estão em volta de ti, diante dos teus olhos, de todos os que estão passando. E isso será objeto de reprovação e zombaria, objeto de instrução e de horror às nações que estão em volta de ti, quando eu infligir em ti castigos com ira e indignação, e com reprovações terríveis. Eu, o Senhor, o disse. Continuando: quando eu enviar contra eles as flechas cruéis da fome,
que serão para destruição, as quais eu mandarei para extermínio. Então eu aumentarei cada vez mais a fome sobre vós, e vos tirarei o sustento do pão. Eu enviarei sobre vós fome e animais selvagens, que te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti, e trarei sobre ti a espada. Eu, o Senhor, o disse. Sabe o que é isso aqui? O resultado da ira de Deus, que nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 29. Essa é a intenção do inferno promover na nossa nação. Por que você está falando isso, pastor? Por que, amados? O diabo, ele está criando leis favoráveis a si. E nós, como igreja, por muito tempo, por causa da religiosidade, nós entregamos na mão dos malignos meios de comunicações, cargos importantes, presidência, política, porque na nossa cabecinha pequena tudo isso era do diabo, quando na verdade é do mundo em que vivemos. E a terra não é do diabo, a terra é do Filho dos Homens. Aleluia. A terra não é do diabo. O diabo só reina aonde eu permitir e você permitir que ele reine. Quando nós determinamos que ele tem que sair do lugar, ele tem que sair do lugar. E por isso, hoje, nós estamos sendo manipulados, bombardeados. Vocês, quem gosta de ver a novelinha da abençoada Globo aí, está vendo que é espiritismo do começo ao fim. É só mensagens pregando o espiritismo. Graças a Deus, meu irmão, que Deus tem levantado alguns servos deles fiéis, que no horário nobre estão pagando o preço, estão sendo bombardeados, mas têm colocado a cara na televisão. Temos aí o apóstolo Valdomiro, temos aí o missionário R.R. Soares, em horário nobre, pagando caro. Pagando caro. Temos aí o Silas Malafaia, em horário nobre, combatendo, dividindo espaço com eles. E Deus está abençoando em nome de Jesus. Aleluia! E Deus tem abençoado em nome de Jesus, vai continuar abençoando. Porque é tempo dos filhos de Deus se manifestarem e tomarem posição. Querido, eu vou ler para você só o seguinte. Existe um Programa Nacional de Direitos Humanos, que já existe mas o PT quer mudar. Ele quer criar um exclusivo, feito exclusivamente por eles. Feito exclusivamente pelas mentes de homens que são em si, na sua essência, marxistas, comunistas, filósofos, descrentes, que para eles igualdade social é dar direito legal, que na verdade o que está sendo criado eles estão querendo colocar hoje aqueles que têm a opção da prática homossexual em um nível superior àqueles que não são. Eles estão querendo imputar na nossa o crime de consciência. Eles estão querendo proibir eu e você de pensarmos e de expressarmos a nossa opinião, quando a nossa Constituição nos dá a liberdade de expressão. Mas agora, porque o inimigo está no poder e ele precisa criar a estrutura dele, porque o mundo é feito de estruturas, amém? Amém. A tua vida é feita de estrutura. Se você não criar uma estrutura na tua vida, se você não é um homem estruturado, uma mulher estruturada, você não chega a lugar nenhum. Você é derrubado por tudo e por todos. Qualquer vento que vem, tu cai. Qualquer vento que vem, tu para. O mundo é feito de estruturas. E nós temos que criar as nossas estruturas. E o diabo está criando a dele. Porque ele sabe que a ira vai vir. E ele vai se satisfazer, vai ir, só em ver a destruição do nosso país. 8 anos de crescimento. Mas é isso que ele faz. Dá com uma mão, dá com um dedinho e tira com as duas mãos. Toda uma perspectiva de futuro pode ser jogada por terra, porque aqueles que detêm a verdade não estão assumindo posição. Então eles querem, veja bem, a legalização do aborto. O que é a legalização do aborto? Derramamento de sangue inocente, biblicamente, é gerar maldição
na terra. Quando o sangue de Abel foi derramado na terra, a terra foi amaldiçoada. Porque é sinônimo de maldição. Presta atenção. Quando o sangue inocente, quando há um assassinato no útero de uma mulher, com concordância também, muitas vezes, do próprio homem, que quem está financiando também está matando. Ambos estão entrando debaixo de maldição. Sangue, por quê? O sangue é moeda de troca no reino espiritual. O sacrifício de sangue é o sacrifício mais alto. E o sacrifício de humano no reino espiritual é o mais valioso. Se você for ver as pessoas que praticam o aborto, ou que fazem o aborto, vai ver a chave espiritual deles. Vai ver a origem espiritual deles. Vai ver com quem eles estão envolvidos. Se 80% deles não estão envolvidos em práticas satânicas. Estão na maçonaria, estão no satanismo, estão em seitas e heresias que requerem sacrifício humano. Então, quando você legaliza o aborto em uma sociedade, você está legalizando ou instituindo a prática de sacrifícios humanos. Coisa que Deus falou que Ele nunca ordenou que fosse feita. Isso é coisa do diabo, coisa de Baal, coisa de Moloque, deuses que os povos foram destruídos. Os povos que serviam a Baal e a Moloque na Bíblia, eles foram destruídos por causa da ira de Deus. O povo que habitava a terra de Canaã, que Deus mandou o povo de Israel entrar e matar, era um povo que tinha essa prática. Sacrifícios humanos. Os incas e os maias, que os europeus vieram e entraram e acabaram, dizimaram com eles, eram povos que tinham essas práticas. O que o diabo está querendo com o nosso país? Ele quer destruir a nossa nação. Ele quer destruir a minha, você, a tua casa, a tua família, porque onde essas coisas são feitas, existe uma legalidade dada a eles. E se há alguém aqui, que porventura um dia fez essa prática, ainda não se arrependeu, confessou a Jesus Cristo e peça que Ele passe o sangue dele sobre o teu útero, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você sabe que as mulheres que praticam ou praticaram o aborto, elas são suscetíveis à depressão, ao suicídio, ao câncer, à loucura. Por quê? Porque quando se assassinou, nesse videozinho do YouTube tem lá a sucção de um feto. Que coisa louca. Terrível. É isso que o diabo está querendo lançar na nossa nação. Eu não estou aqui falando para você, manipulando a tua mente, estou falando para você Bíblia. Se nós pararmos para ler todos os textos, nós vamos sair daqui meia-noite. Mas você pode chegar em casa e procurar na Bíblia o que eu estou te falando. Ler no livro de Gênesis, ler no livro de Hebreus, começar a procurar sobre sangue, sobre sacrifício, sacrifícios humanos, sobre os deuses que receberam sacrifício, o que aconteceu com aqueles povos que foram destruídos. A união civil de pessoas do mesmo sexo é o que nós vemos aqui em Romanos. Deus entregou aquele povo a uma destruição. Várias enfermidades sexuais transmitidas sexualmente surgiram, mas para cada uma delas a ciência arrumava uma cura. Sífilis, gonorreia e outras mais, cancro e outras coisas mais que tinham por aí. Doenças que eram transmitíveis pela prática sexual. Mas a ciência lutava e via uma cura. E a mensagem continua fazendo sexo ilícito, que a cura está aí, está liberada. Toma bezetacil para lá, bezetacil para cá, remédio para lá, remédio para cá. Veio a AIDS. O homem está lutando para arrumar a cura. Mas a mensagem faz o seguinte: para você não pegar AIDS, não deixe de fazer sexo, mas faça o seguinte: use camisinha. A propaganda nunca é para as pessoas se preservarem, porque estão cometendo torpeza, imundície,
Entenda algo, querido. Cada ato sexual que você faz é uma aliança que você trata. E Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Mas Ele não é um Deus de quebra de aliança. Toda quebra de aliança ela tem uma consequência na vida das pessoas. Quebrou uma aliança, você vai ter uma consequência na tua vida. Porque a aliança, ela tem, quando ela é feita, ela tem os seus benefícios. Mas quando ela é quebrada, ela tem o seu juízo. Então, o que o diabo leva? As pessoas quebrarem a aliança, faz aliança, quebra aliança, faz aliança, quebra aliança. E automaticamente também, porque a Bíblia diz que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam o quê? Uma só pessoa. Há uma transferência espiritual, a unidade é espiritual. O que é pior ainda, eu não sei se você já teve, eu já conversei com pessoas, já ministrei sobre pessoas, querido, que elas faziam sexo com demônios. Tá rindo? Não, é verdade. Eu não estou aqui mentindo no púlpito. Não foi nenhuma, nem duas, nem três pessoas. Eram visitadas de madrugada por espíritos malignos. Uma delas, sabe o que aconteceu? Sabe quando começou? Se sentia feia, desprezada, não arrumava namorado. E um dia passando pela rua, Deus não me dá namorado, eu vou pedir o diabo. Eu quero ser sedutor, eu quero ter o homem que eu quiser. A partir dali, o diabo ouviu aquilo. E ela começou a seduzir os homens. Mas ao mesmo tempo, nas madrugadas, ela era visitada por um espírito maligno. Acordava nua no chão. Sentia sensações de toque, de prazer, de madrugada, sozinha no quarto. Meu irmão, vai lá ministrar. Vai lá guerrear. É osso. Mas porque fez o páreo sem saber. O inimigo não perdoa. Clamou por ele, ele é o primeiro. Sem chamar, ele já vem chamando, então, meu filho. Aí que ele vem que faz a festa. É isso que acontece. Hoje, por meio da lei da homofobia, ele quer incutir em nós um crime de consciência e nos levar a concordar obrigatoriamente. Mas a Bíblia diz que aqueles que concordam também são réus de juízo, e nós não podemos concordar. Você, nessa eleição, tem um papel. Não vou dizer para você em quem tem que votar. Mas se você é contra a prática do aborto, se você é contra a união de homossexuais reconhecida por lei, cada um vai fazer da sua vida o que quiser, mas vai dar conta de Deus. O que nós não podemos é permitir que a nossa nação, como inteira, por causa de homens entregues na mão do maligno, satanistas convictos e declarados, que toda uma nação paga um preço. O conselho que a rede apostólica está dando é: vamos votar em candidatos genuinamente cristãos. Principalmente presidente da República, Senado Federal e deputado federal. Porque essas leis vão tramitar lá. Ele diz o seguinte, que o programa a lei de união-estado, ou união civil do mesmo sexo, ela é o maior progresso do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele quer que o nosso país seja um país que não tenha nenhuma intolerância à opção sexual. Sabe quem está por trás dessa lei? Uma mulher chamada Marta Suplicy. Ela é uma das cabeças desse movimento. E sabe qual é a profissão dela? Sexóloga. Ela tinha um projeto maligno em São Paulo de experimento de masturbação em bebês.
Essas pessoas estiveram em cadeiras, governando. Por isso que quando elas governaram São Paulo, prefeitura, onde ela sentou, virou um caos. Porque Deus não se deixa escarnecer do mal. Entrou, mas saiu rápido. E agora, meu irmão, existe uma lei também que vai ser votada ano que vem por esse congresso que vai ser eleito, que vai ser a lei dos meios de comunicação. E essa lei, ela diz que as emissoras de rádio e televisão podem ter as suas concessões cassadas caso não transmitam programas que violem os direitos humanos que eles estão estabelecendo. O projeto também cria uma espécie de ranking nacional de veículos comprometidos e daqueles que violam as novas leis que eles querem criar. Ou seja, eles querem impor o ministério da iniquidade a todo preço. A todo preço, eles querem impor isso na nossa nação. E quero que você abra comigo só primeiramente no livro de Romanos. Vamos ler 2 textos aqui para a gente encerrar. Porque mesmo com essa pregação voltada para o social, Deus está falando com pessoas aqui. Romanos capítulo 2, versículo 6. Eu quero que você entenda algo. Aleluia. A nossa visão hoje tem que ser abrangente, ampliada. Porque nós somos criados a olhar só para o nosso próprio umbigo. Egoístas, mas esse não era um egoísmo. Isso na verdade era uma cegueira, quase que uma burrice. E por causa disso, os malignos, os homens sem compromisso com Deus e com a sua palavra, foram tomando espaço na nossa nação. Mas hoje, querido, com a unidade do corpo de Cristo, eu tenho plena convicção disso, nós podemos, sabe, mudar totalmente o rumo da nossa nação. Não é confiando na Marina, que não é maldito do homem que confia no homem. Sabe? Porque, infelizmente, né, até alguns homens, alguns líderes cristãos de denominações fortes, poderosas, né, o próprio Edir Macedo já se declarou a favor do aborto. O Marcelo Crivella é um candidato ao Senado que tem princípios cristãos. Por isso que eu pedi para alguém ver no site dele se ele tem alguma opinião formada sobre o aborto, sobre essas leis. Temos que saber antes de votar. Ele é contra, né? Espero que realmente chegue lá e mantenha a sua posição. Por quê? Os candidatos do PT não podem votar contra essas leis. Eles não dão liberdade para a consciência, porque 2 que já foram contra, e se pronunciaram contra, já foram expulsos do partido só porque falaram que não concordam com esse estatuto. Já foram expulsos. Ou seja, quanto mais nós temos direito a 2 senadores, se nós mandarmos 2 cristãos para lá, querido, nós já vamos estar fazendo a nossa parte. O Rio de Janeiro vai estar fazendo a parte dele. Eu não sei quantos deputados federais nós podemos eleger, mas se nós mandarmos entre eles o máximo de evangélicos, nós estamos fazendo a nossa parte. Aleluia. Nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. A parte de Deus é com ele, a nossa nós temos que fazer. Aleluia. Porque depois nós vamos ter que ficar igual um louco, fazendo 40 dias de jejum, 40 dias de oração, para Deus mudar as circunstâncias. Quando a gente pode hoje aproveitar aqui e tentar fazer. Então vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 6 a 11. Aleluia. Eu estarei dizendo que você acompanhe comigo, tá? Que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ou seja, buscam a Deus. Mas ira e indignação aos contenciosos que rejeitam a verdade
e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre qualquer pessoa que faz o mal, primeiro do judeu e depois do grego. Mas glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, porque diante de Deus não há distinção ou acepção de pessoas. Aleluia. Deus quer honrar, Deus quer abençoar, mas para isso nós temos que estar aliançados com o bem. Uma coisa que eu tenho aprendido, querido, eu quero que você desperte para algo nessa noite. O maligno, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele tem uma estratégia. Ele se esconde atrás de valores humanos. Ele se esconde atrás de uma pseudo-honestidade. Ele se esconde atrás de uma pseudo-integridade. Ele se esconde atrás de uma pseudo-bondade. Tem pessoas que são muito boas, ajudam, fazem isso, fazem aquilo, mas a sua aliança espiritual não é com Deus. Quando vai ver no mundo espiritual com quem você está ligado, quando vai ver que espírito está por trás daquela vida, porque o diabo ele se disfarça. E tem pessoas que são agradáveis, alegres, quando estão no meio do povo, conversam bem, falam bem, são liberais, dão dinheiro, fazem obra de caridade, mas por trás dela, tudo que o diabo está fazendo é ir crescendo, se infiltrando, tomando espaço. E ele não poupa nem esses próprios que o servem. No nosso bairro aqui, nós temos um exemplo claro disso. Ele não poupa. Porque a consequência da aliança com a injustiça, com a inverdade, com o pecado, é destruição. É destruição, não tem outra coisa. Deus, ele vai cobrar. Ele vai cobrar, meu irmão. Vai cobrar de mim, vai cobrar de você, não só politicamente, não. Porque, meu irmão, nós estamos hoje aceitando as práticas mundanas como se elas fossem o melhor para a nossa vida. Nós aceitamos as práticas, aquilo que é incutido na nossa mente, aquilo que é imposto pela mídia, você aceita porque é o melhor para a nossa vida. Mulher hoje tem que ser esquelética, magérrima. É o estereótipo de beleza. Eles fizeram da Michelle Beach um símbolo sexual de todos os tempos. Querido, se ela passar na rua disfarçada, sem escolta, tu não vai nem olhar. Parece que coisa esquisita. Mas por causa da mídia, todas as pessoas são influenciadas. E até os nossos olhos, viu, varão? Até os nossos olhos são influenciados por isso. Aí você passa na banca de jornal, tem aquela prostituta na revista. Chega aí, ó, isso é que é a mulher, naquele bagulho que eu tenho em casa. Você é uma prostituta, rapaz. Dentro da tua casa tem uma mulher santa. Dentro da tua casa tem uma serva do Deus Altíssimo. Aleluia! E se você investir nela, porque você não quer investir nela, né, meu irmão? Se você chega lá, paga manicure, quando ela pede dinheiro, não tem não. Chega lá, paga manicure, paga cabeleireiro pra ela, meu irmão. Vamos na loja, filhinha, comigo, vamos lá que eu vou te botar bonita. Aí chega lá, deixa eu escolher. Mas não quer investir, mano. Isso é investimento. Não quer investir. Aí, nós somos iludidos, enganados, sem gozo. Já falei isso aqui. Quem é que dita a moda no mundo? Os homossexuais. São homens que dizem para as mulheres, homens que não gostam de mulher, não apreciam o material, mas são eles que dizem para vocês que vocês devem usar. Já pensou isso? Dormindo com o inimigo, meu irmão. Eu quero que vocês, os caras não gostam da fruta, não. Quanto para eles
quê? Influenciar. Aí as mulheres hoje elas sofrem, se mutilam, ficam desesperadas, porque eu tenho que ser uma Gisele da vida. Ela é meu referencial. Então, referencial tem que ser Ana, tem que ser Esther. Referencial tem que ser Ruth. Tem que ser Dócrates, tem que ser Maria Madalena. Então, tem que ser mulheres de Deus. Esse tem que ser o teu referencial. Mas o que está acontecendo? Nós estamos sendo influenciados. Nós aceitamos tudo porque não temos discernimento de nada. Não temos discernimento de nada. Permitimos que o diabo entre na nossa casa, entre na nossa família, de diversas formas. Mas Deus quer mudar isso na nossa vida. Quer mudar isso na tua história. Ele chamou a igreja para a igreja governar. É a nossa palavra profética. Aleluia! Aleluia! Está errado, irmão. Está errado. Palavra profética. Já passou. Mas é um povo apostólico que está em 32 que é um tempo de um rei reinar com retidão e nós, príncipes, governarmos com justiça. É a igreja se posicionando. São 40 milhões de evangélicos, meu filho. São 40 milhões de evangélicos, 40 milhões de homens que temem o Senhor, 40 milhões exigem um presidente fácil. Aleluia. Fácil! Fácil! E a disposição que a igreja tem que ter é, se nós temos poder para tirar uma alma da mão do inferno, nós temos que tirar um voto da Dilma Rousseff. Se cada um tirar um voto dela, aleluia! Nós no nome de Jesus. E votar no marido no nome do Senhor. Temos que levantar a nossa bandeira, senão o diabo vai levantar dele. Isso é uma questão de bandeira, é uma questão de estandarte. A Marina, a Dilma, no carnaval, ela passou os 4 dias lá em Itaparica, meu irmão. Ó, deitando lá, fazendo cabeça. Passou lá, ó, se preparando, entregando a mente para o inferno, para depois, se ela entregou a cabeça dela para o diabo, e é da cabeça que vem as ordens, que vem as leis, quem é que vai estar governando? Está entendendo, meu querido? Então a coisa é muito mais séria que nós estamos pensando. Tem que ter uma posição. E eu quero falar com a tua vida. Tu tem que ter uma posição com a tua vida. Vamos parar de dar legalidade para o inferno, meu irmão, na nossa vida. Vamos, a Bíblia diz, lá em 1 João, que todo aquele que comete pecado, comete iniquidade, porque todo pecado é iniquidade. E nós estamos nos cobrindo a nós mesmos com maldição, porque estamos mostrando o pecado. A iniquidade leva o homem a gostar do pecado. A iniquidade leva você a um relacionamento tal com o pecado que você não se incomoda mais. É normal. Isso é normal. Por quê? Porque você está sob o domínio da iniquidade. Mas Deus está te convidando nessa noite. Saia debaixo do domínio da iniquidade. Venha para a prática daquilo que agrada a Deus. Porque, querido, quando o homem decide agradar a Deus, Salmo 37, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia! A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo sofre, mas quando o justo governa, o pobre se alegra. Aleluia! Glória a Deus! É isso que tem que acontecer no Brasil. É isso que tem que acontecer na tua família. Quem governa na tua casa? Que espírito governa na tua casa? Na verdade, eu quero falar com você sobre 2 casas. A casa espiritual que é você. Você é uma casa espiritual. Todo o corpo, preste atenção, é habitado por um espírito. Não tem corpo que não seja habitado por um espírito. Fora o espírito da vida, que é o sopro de Deus que permite que você viva, que o teu sangue circule. Que quando Deus soprou em Adão, o sangue circulou e o coração começou a bater e a vida entrou nele. Agora existe, porque nós somos feitos como um templo, para que o Espírito Santo de Deus habite. E se o Espírito Santo não está habitando na tua vida, com certeza outro Espírito está habitando. O diabo não pode ver um lugar vazio. Não pode ver um lugar vazio. Se está vazio, ele toma. Não vê o movimento sem terra? A terra está lá. Não precisa nem estar vazia. O cara só está relaxado com a terra. Eles entram e valem então. Isso é maligno, está esse movimento sem terra.
São homens satânicos, roubando terra de quem muitas vezes trabalhou anos e anos, e por estar preso até nas mãos de empréstimos bancários. Tem muitas terras que, eu quero deixar bem claro isso, que eu não concordo. Não concordo. Mas que até mereciam ser invadidas. São terras guiadas. Terra do Sarney, dono do Maranhão todo. O Fernando Collor de Mello e outros malucos lá que são donos de terras incontáveis. Mas eles vão ser julgados por Deus, deixa eles com Deus. Mas tem terras que são invadidas aí, querido, que o cara não pode plantar porque o Banco do Brasil não faz mais empréstimo a ele. Porque ele está devendo até o olho da cara. Aí os abençoados vão lá, depois que o cara trabalhou 30, 40 anos para plantar a terra. Eles vão lá e saqueiam a terra, é roubo. É mais um projeto. É mais um projeto que faz parte também dessa lei de projetos humanos e outras coisas mais. Mas quero que você entenda hoje que nós somos uma casa espiritual. E todo o corpo é habitado por um espírito. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Não tem como você negar isso, fugir disso. É cair numa armadilha maligna. E que tipo de espírito hoje atua na tua vida e habita na tua vida, no teu corpo? É o Espírito Santo de Deus? Amém. E a Bíblia diz que se ele habita em nós, ele é o nosso guia. Porque todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E não vivem na própria casa. Dentro da tua casa, da sua família lá, quem é que está governando? Quem é que está governando dentro da tua casa? Ana Maria Braga, Jornal Nacional, Melhor do Brasil. Quem está governando? Não, eu vi na televisão que isso é assim. Eu vi na televisão que é assim, acabou. Falou na televisão, é a verdade absoluta. Ela está governando a tua casa? A manipulação do mundo está governando a tua casa? Os teus pensamentos, as tuas vontades, a tua forma de vestir? É isso que está acontecendo hoje, querido. Quando nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus, coisa diferente. Porque o Espírito Santo de Deus nos constrói e o Espírito maligno nos destrói. Ele vai corrompendo a nossa estrutura até poder nos dar o golpe final. Até nos dar o golpe final. E nessa noite, o que Deus quer comigo e contigo é que o nosso entendimento se volte para a nossa responsabilidade como igreja, para a nossa responsabilidade como filho de Deus. Muita coisa que foi falado aqui para te ensinar e te mostrar que práticas que o mundo diz como normais não são normais. Uma das coisas que traz mais maldição para a nossa vida cadê? Versículo 30 de Romanos 1, ele diz: caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Presta atenção, querido. Existe um espírito enviado diretamente do inferno, só para nos levar a desonrar pai e mãe. Por quê? Quanto mais tempo um crente, um filho de Deus, um discípulo verdadeiro, estiver na terra, atuando, servindo a Deus, pregando o Evangelho, cuidando de vidas, ministrando, mais trabalho para o inferno. Mas ele sabe que se ele te leva a desonrar, a desobedecer, qual é o castigo? Morrer cedo. Morrer cedo. Esse é o castigo. Quer dizer, honra teu pai e tua mãe para o que se prolongue os teus dias na terra. Se você desonrar, o que acontece? Os
teus dias não serão prolongados, serão dias curtos. Por isso que você vê muita gente indo cedinho, muito amiguinho teu que já não está mais aí. Muitas pessoas com 20, meu Deus, mas vai ver a vida, vai ver que era desobediente, desonrava, xingava a heredia, desrespeitava, xingava dentro de casa. Eu acho um absurdo um filho xingar dentro de casa. Eu acho absurdo um filho chegar na frente do pai e o pai deixar rir. Eu acho absurdo um absurdo um pai ensinar um filho a xingar. Eu acho absurdo um filho falar algo dentro de casa com seu pai. Desrespeito. Eu acho um absurdo um filho chamar o pai de você. É um absurdo. Mas fica aí essa mentalidade de hoje, levando os nossos jovens a ficarem debaixo de maldição. Porque eles abrem a boca, você xinga, tu não sabe de nada, tu é burro, tu é cabeçudo, eu não pedi para nascer. Já que cuidou todo mundo, tem que me aturar agora. Vai, continua abrindo tua boca, continua traindo maldição para todo mundo, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, mas para o mundo, os teus colegas, pô, é fogo mesmo, né? Tua mãe, não, comigo minha mãe e meu pai não brinca não. Em casa comigo não tem não, está debaixo de maldição, burro. Está traindo maldição para a tua vida, vai morrer cedo. Isso não é praga não, isso é Bíblia. Tem gente que tem medo de falar isso porque não estou estaguejando ninguém, estou te alertando. Se tem alguém aqui desobediente, agressivo, xinga, de respeito, se ajoelha hoje e pede perdão a Deus, para ele cancelar essa legalidade da tua vida. Aleluia. Aleluia. Que o mundo está aí, rapaz. O diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele não precisa da tua permissão, ele precisa apenas do teu pecado. O diabo não precisa da tua permissão, ele precisa apenas do teu pecado. Aí ele entra e ó, tchau! Acaba com a gente. Destrói ele, vem para matar, roubar e destruir. Ele só precisa que você peque. Pecou, é dele. Agora é minha vez. Deus espaço, entrei. E se não tiver nem um pingo de temor, se não tiver nem um pingo de aliança, se não tiver nem um pingo de conhecimento da palavra, se não tiver nem um pouquinho de fé em Jesus Cristo, aí então que acabou, meu irmão. Porque quando você tem fé em Jesus Cristo, você pode disputar o arrependimento, da confissão e do perdão. Aleluia. Aleluia. Mas se você não tem aliança com Cristo, nem perdão tem. Sabia disso? Tem gente que eu peço perdão, mas se não tem aliança com Cristo, nem perdão tem. Por isso que tem muito crente dentro da igreja que tem dificuldade de perdoar. Tem muito crente dentro da igreja que não consegue perdoar o seu irmão, sabe, porque não tem aliança real com Jesus Cristo. Quem tem aliança com Cristo sabe o que é perdão. Eu era fadado à morte. Eu era para estar agora no esgoto. Eu era para estar agora, só Deus sabe onde era para me estar. Mas porque Ele me perdoou, Ele me amou, Ele me curou, Ele me limpou, eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. Então eu tenho que aprender a perdoar o meu irmão com sinceridade. Mas as pessoas não conseguem perdoar só por causa de que não tem aliança com Cristo. Quem tem aliança com Cristo, perdoa. Aleluia. Porque Ele te perdoa quando você erra. Amém, Jesus. Quando o teu irmão erra contigo, tu não vai perdoar ele. Quem tem aliança com Cristo tem que praticar o perdão. O perdão é a marca do reino de Deus. Aleluia. Só entramos no reino porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Só somos igreja porque o sangue dele nos lavou, nos purificou. Tu era sujo. Tu era sujo, encardido. Um dos nomes do diabo aí fora é encardido. Nós éramos assim, amarelados, cheios de sujeira. Cheio de sujeira. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, meu irmão, na minha adolescência e chegando na juventude. Não era muito de tomar banho, né? Aquele banho sagaz. Né? Tá tomando banho doce, Deus aberto. Mas teve um dia que eu cheguei no banheiro, parei e olhei para os meus pés. Meu querido, quando eu vi aquilo, porque tu imagina só, andava descalço, o bairro aqui era cheio de poeira, jogava bola no campo de terra, suava igual, e não esfregava os pés quando tomava banho. Eu passei a mão, senti um negócio esquisito, né? Eu estava com aquela lama, aquela coisa suja. É isso que o pecado fazia com a gente. Nós éramos assim sujos. Mas éramos assim. Mas aí veio o sangue de Jesus Cristo também.
E a água da palavra, vem. Meu irmão, aí ó, ele diz que nós agora somos brancos como a neve. Aleluia. Tá de brincadeira comigo, legal? Mas então diga aí mesmo. É isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Até o Sacô, meu irmão, pode tirar uma onda. Branquinho como a neve, é assim que ele me vê. Glória a Deus. Branquinho como a neve. É assim que ele nos vê. E da mesma forma ele quer olhar para a nossa nação e ver isso. E nós somos responsáveis por isso. Então, queridos, nessa noite nós vamos orar pelas nossas famílias, pela tua vida. Você que hoje entrou aqui e ainda não tem uma aliança com Jesus, se quiser fazer, vai ser o teu momento. Oh, glória. Você que hoje entrou aqui, não importa, sobre qualquer coisa que eu tenha ministrado e você quer se arrepender, quando nós estamos aqui louvando, não vamos perguntar nem por quê, nem para quê. Vem ao altar, apresenta a tua vida a Deus e se arrependa dos seus pecados. Quebra a maldição, quebra o jugo, quebra a legalidade, manda embora da tua vida. Manda embora. Nós estamos fazendo e entramos em aliança com a Rede Apostólica do Brasil pela campanha presidencial. E nós somos responsáveis por arregimentar no mínimo 300 pessoas. Isso é feito por meio da internet. Então o que acontece? Eu me cadastrei e tenho que cadastrar um número maior de pessoas. Então nós estamos pedindo o quê? Que você nos dê o seu nome e o seu e-mail. Nós vamos mandar um e-mail para você. Nesse e-mail, você vai ver ali as diretrizes como funciona. Para você confirmar o teu cadastro e, por meio da internet, você cadastrar outras pessoas, outros amigos teus. Por quê? É por meio das maiores pesquisas hoje, elas são feitas por meio da internet. É uma fonte muito grande de pesquisa. E tem como se controlar e saber o que está acontecendo. É algo altamente espontâneo e livre. A razão pela qual nós estamos fazendo isso foi ministrado aqui hoje. Então o que nós queremos é que nós venhamos como igreja também fazer parte desse processo. Nós somos uma igreja que trabalha em prol disso, que ora em prol disso. Querido, estava me esquecendo, olhei para o André e lembrei. Quarta-feira, ao meio-dia, você que pode, não pode abrir mão disso. Nós estamos fazendo um culto lá no RP Monte. Quarta-feira, ao meio-dia. Eu conto com aqueles que estiverem em casa. 11h30, venha para cá. Nós vamos botar no carro aqui e vamos lá para o RP Monte. Fazer um culto lá naquele lugar, dar um dado de vitória naquele lugar. Abençoar a nossa região em nome de Jesus. É uma grande porta. Não, 11h30 lá, mas começa meio-dia, né? Mas um pouco vai um pouco na frente, né? E a gente vai combinar isso depois com aqueles que puderem. Começa meio-dia com o Pastor Madeira. Isso, nós vamos estar lá. Não, então, em nome de Jesus. Vamos estar lá também, aí, para dar uns glórias. Porque é uma porta que Deus está nos abrindo. Eu fui lá numa quinta-feira, né? E vi o pessoal da Igreja Católica fazendo um trabalho lá. Com as imagens, para aquilo que entristeceu muito o meu coração. E eu falei, Senhor, nós temos que vir aqui. Na outra semana, Deus já abriu a porta para nós estarmos lá em nome de Jesus. Aleluia. Então nós vamos lá com intenção profética, apostólica, vamos abençoar, vamos ungir, vamos estar nos preparando para o comandante abrir as portas para nós. Nós estamos ali orando, e se Deus quiser, vamos impor as mãos sobre ele. Se não for desse, vai ser no próximo, Deus vai dar uma oportunidade. Mas algo Deus vai fazer para a nossa vida ali em nome de Jesus. Amém? Então, quarta-feira, você que pode, tem um compromisso, tá? Venha para cá, às 11h, 11h30, daqui nós vamos partir para lá em nome de Jesus Cristo e fazer um grande trabalho para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, amados, nós estamos com essa proposta, como igreja, no reino espiritual, de eleger o maior número de candidatos evangélicos possíveis. Se nós nos dispomos até, talvez no domingo pela manhã, escolhermos o nome
E vamos fechar juntos com nomes, vamos fechar juntos, amém. Se não, você é livre. Não estamos aqui para manipular ninguém. Mas eu falei que você tenha consciência do que está em jogo para a nossa nação. E se é a nossa nação, a minha família, a tua família está envolvida. A nossa vida está envolvida. Tem algo ainda que eu não posso falar que isso é uma verdade, né, porque não temos confirmação. O que nós falamos aqui até agora são coisas que são confirmadas por outras pessoas muito bem informadas. Mas fala-se muito sobre Michel Temer, sendo Michel Temer o vice da Dilma, o candidato, né, substituto da Dilma, o vice-presidente da chapa do PT. E circula em meio também de muitos pastores que o Michel Temer é o pai de um homem chamado Daniel Mastral. Quem conhece o livro, como é que é? Filhos do Fogo, sabe do que nós estamos falando. Daniel Mastral é um satanista que se converteu ao Evangelho, e ele conta no livro que a mãe dele, né, traiu o seu pai com um satanista, e ele é fruto desse relacionamento. E ele diz que esse homem, ele não dá a entender do nome, mas no livro tudo aponta para o Michel Temer. Tudo aponta. Então, o que tem sido dito hoje em dia também por aí? Eu estou sentindo aquilo que eu sinto quando eu vejo o Espírito colocando a mão em mim, né? Então, aquele que Deus está realmente testificando isso. Mas o que dizem por aí? Que a Dilma vai ser eleita, mas ela vai morrer, e o Michel Temer, como vice-presidente, vai assumir. Sendo ele também, ele não é satanista declarado, mas ele é maçom, nível ou grau 33 declarado, ou seja, o máximo nível da maçonaria. Para ele ser nível máximo da maçonaria, é aquele que fala com bode mesmo. É o cara que fala com bode. O nível máximo é aquele que entra no quarto e o bode conversa com ele no espelho. E o maçom é isso, tá, querido? Maçonaria não vem que você vai ficar rico, nada. Você, o final, é conversar com o bode no espelho. E ele é o nível máximo. Eu posso falar para você que o meu ex-sogro, né, falecido, pai da Luciana, da pastora, ele era maçom também do alto nível. E as ideias, as filosofias, o conhecimento, nós entendemos o que gera. Então ainda há também esse movimento, essas coisas que estão sendo ditas. Eu tenho sempre um pé atrás com essas coisas. Eu estou passando para você aquilo que está sendo dito, ok? No site do Daniel Mastral ele não confirma isso. No Orkut aí da ex-noiva dele, ela diz que isso é mentira. O Clóvis também diz, o Clóvis também nega. O Michel Temer? Ele nega numa entrevista, ele nega no... Ele nega também, não vai falar também, na verdade. Mas, você está entendendo? Então, mas são coisas que estão... Segundo, e, por exemplo, os apóstolos que começaram a divulgar são pessoas muito sérias. São pessoas muito sérias. Que estão com um nível de relacionamento acima do nosso. Mas isso não importa. O que importa é que nós temos que ter a consciência. Nós não vamos viver por aquilo que o homem diz, mas por aquilo que a Bíblia diz. E pelos frutos nós conhecemos a árvore. Pelo que está sendo proposto para a nossa nação, nós sabemos quem está por trás disso. Não precisamos de muita coisa, porque nós conhecemos a palavra, que a palavra diz que é do diabo, é do diabo. Você entende? Então, como é a tua postura? Se você quiser, você vai deixar o seu nome, você vai deixar o seu e-mail, né? Daqui a pouco nós vamos ofertar sobre essa palavra. Você vai dentro do envelope, você vai colocar o papelzinho com o teu nome e com o teu e-mail. Amanhã nós vamos estar já começando a redigir os e-mails. Talvez na terça ou quarta-feira você vai estar já recebendo o teu e-mail. Você já pode contactar amigos, cadastrar amigos e estar trabalhando em prol dessa grande obra em nome de Jesus Cristo. Quero que você fique de pé. Amém? Fica tranquilo, nós vamos ofertar e vai ter tempo de você escrever o teu e-mail. Leonardo, cadê você?